Um novo dia começa, e com ele surge a chance de colocar Deus em primeiro lugar. Quantas vezes você já acordou sentindo o peso da ansiedade, com a mente acelerada e o coração inquieto? Mas hoje, com base na palavra, quero mostrar que quando você inicia o dia em comunhão com o Senhor, tudo muda. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Esta é uma promessa, um princípio, um modo de vida. Por isso, antes de seguirmos em frente, já deixa o seu like aqui neste vídeo e se inscreve no canal, porque essa mensagem vai tocar a sua alma. Peço que fique comigo até o final, pois você vai descobrir como dedicar os primeiros momentos do dia a Deus pode transformar não apenas a sua manhã, mas toda a sua jornada. Quando abrimos os olhos, há uma decisão invisível a ser feita: deixar que o mundo seja o primeiro a nos falar ou permitir que seja o Criador. O salmista declarou: pela manhã, ouve, Senhor, a minha voz. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmos 5:3. Isso demonstra que as primeiras palavras do dia definem a atmosfera da alma. Quando nos apressamos para as preocupações, carregamos um peso, mas quando corremos para Deus, encontramos alívio. O primeiro fôlego do dia precisa ser de entrega, não de ansiedade. É como se o céu aguardasse para escutar a sua voz antes de qualquer outro som, como se o coração de Deus desejasse ser buscado antes que qualquer tela se acenda, como se a eternidade quisesse ser a primeira a nos acolher no instante frágil entre o sono e a vigília. É exatamente neste ponto que muitos se perdem, pois abrem o celular antes da Bíblia, a porta antes do coração, entregando o início do dia ao ruído da vida, em vez de ao sopro do Espírito. Mas aquele que entende esse mistério e fala com Deus ao nascer do sol, já carrega em si uma energia diferente, porque as primeiras ideias da mente não foram plantadas pela preocupação mundana, mas pela paz que vem do alto. A vida é feita de recomeços, e cada dia é um recomeço disfarçado. Se não compreendermos que o primeiro minuto é mais sagrado do que parece, viveremos como quem corre atrás do vento. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 9, 10. Perceba que ele começou com adoração e submissão. Ele não iniciou pedindo por pão, por livramento ou exigindo respostas, mas reconhecendo quem Deus é. Isso nos mostra que conversar com Deus logo cedo não é apenas uma questão de prioridade, mas de alinhamento. Se eu começo o dia pedindo, minha mente pode continuar ansiosa, mas se começo o dia adorando, minha mente começa a ser transformada pela presença dele. O mais interessante é que essa prática de falar com Deus pela manhã não é apenas espiritual, mas também emocional e física, porque o corpo reage ao que a alma acolhe. O coração ansioso acelera o corpo, enquanto o coração em paz orienta até o ritmo da respiração. Por isso, precisamos resgatar o altar da manhã. Antigamente, os servos de Deus tinham o hábito de erguer altares ao Senhor antes de qualquer grande conquista. Abraão erguia altares nos locais por onde passava como sinal de dedicação. Davi buscava o Senhor cedo, pois sabia que as guerras se iniciavam na alma antes de acontecerem no campo de batalha. Até mesmo Jesus, o próprio Filho de Deus, tinha esse costume. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Marcos 1:35. Se o próprio Cristo, que era um com o Pai, decidiu começar o dia em comunhão com Ele, quanto mais nós precisamos dessa prática. Ele não esperava os problemas surgirem para buscar orientação. Ele já saía de casa com a mente imersa na presença. É como se dissesse:
Antes que o mundo fale, eu preciso ouvir o céu. Antes que os enfermos me procurem, eu preciso ser curado pela comunhão. Antes que os discípulos me façam perguntas, eu preciso receber respostas do alto. Esse é o segredo que muitos ignoram. Quem conversa com Deus antes de iniciar o dia está escrevendo o roteiro das horas que virão. Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Não é apenas confiar depois, é confiar antes. Ao fazer isso, não somente suas ações, mas seus próprios pensamentos se alinham. Quantas vezes você acordou com a mente pesada, com pensamentos desorganizados, com a sensação de que o dia já começou errado? A oração matinal é o antídoto para isso, pois ela pega os pensamentos dispersos e os coloca nas mãos de quem pode organizá-los. Falar com Deus pela manhã é como entregar um caderno em branco e pedir que Ele escreva a história. É como dar as chaves do carro e dizer: dirige tu, Senhor, porque se eu conduzir, vou me perder na primeira curva. É como plantar a semente e confiar que Ele enviará a chuva. Pois sem Ele não há fruto, sem Ele não há caminho. O silêncio da manhã é um refúgio que muitos profanam com a pressa, mas aquele que aprende a cultivar esse silêncio diante de Deus encontra nele um poder invisível. Elias, no Monte Horebe, não encontrou o Senhor no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim em uma brisa suave. 1 Reis 19:12. Essa brisa suave simboliza a voz de Deus que se manifesta no silêncio da alma. E é justamente nesse silêncio matinal que ele fala mais alto. A correria do dia tenta abafar a voz do Espírito, mas a oração da manhã abre clareiras em meio à floresta do barulho. Quando você começa o dia ouvindo essa brisa suave, é como se o resto das horas já estivesse envolto em uma melodia diferente. Não é ausência de problemas, mas presença de paz. Não é fuga da realidade, mas fortalecimento para enfrentá-la. E aqui está um segredo. Quanto mais confuso parece o dia que está à sua frente, mais cedo você deve conversar com Deus. Pois a clareza vem na mesma medida da sua entrega, e a calma nasce da intensidade da sua busca. Mas não basta apenas falar, é preciso aguardar. O salmista disse: pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 5:3. A oração genuína não é um monólogo, mas um diálogo. Muitos conversam com Deus como se estivessem ditando ordens e depois saem correndo sem aguardar uma resposta. Mas o que transforma não é apenas falar, é também ouvir, e para ouvir é preciso parar. De que adianta despejar palavras e não dar espaço para que Ele responda? Quando oramos pela manhã e ficamos em silêncio por alguns minutos, estamos dizendo: Senhor, não quero apenas falar contigo, quero também te ouvir. E muitas vezes a resposta não vem em palavras audíveis, mas em impressões na mente, em paz no coração, em clareza repentina diante de uma decisão. É como se Ele acendesse uma luz em meio à escuridão. Por isso, a oração matinal é mais do que uma disciplina. É um relacionamento, é intimidade, é proximidade. É como um casal que conversa todos os dias cedo porque sabe que isso nutre o amor. Há também outro aspecto poderoso, a proteção espiritual que vem da oração da manhã. Paulo nos ensina em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes estar firmes contra as ciladas do diabo. Acordar sem orar é como sair de casa sem se vestir espiritualmente. É encarar um campo de batalha sem a devida proteção. E o inimigo sabe disso. Por isso, ataca com pensamentos, tentações e sentimentos logo cedo. Mas aquele que conversa com Deus antes de começar o dia, coloca o capacete da salvação, ergue o escudo da fé, empunha a espada do Espírito e veste a couraça da justiça. Isso não é apenas uma metáfora, é a realidade. Quantas vezes você já notou que, após orar cedo, sua mente resistiu melhor a uma tentação?
Quantas vezes, depois de falar com Deus, você conseguiu lidar com pessoas difíceis com mais paciência? Isso não é coincidência, é a armadura em ação. A oração matinal é a oficina onde o Espírito ajusta as peças da proteção que você vai usar até o sol se pôr. Agora, olhe a promessa de Jesus em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É notável como ele usa a palavra primeiro como a chave. Não é buscar em segundo plano, não é buscar quando sobra tempo, não é buscar apenas no domingo, é buscar primeiro, e quando a prioridade é Deus, o restante encontra o seu lugar. Quantas vezes corremos atrás do pão e nos esquecemos do provedor? Quantas vezes corremos atrás da solução e esquecemos da fonte? Jesus nos convida a inverter essa lógica. Busque primeiro o reino e o pão virá. Busque primeiro o reino e a solução se revelará. Não é mágica, é um princípio. Quem conversa com Deus logo cedo honra esse princípio e, por isso, experimenta o cuidado sobrenatural nas coisas práticas da vida. Porque Deus não se deixa escarnecer. Quem o coloca em primeiro lugar nunca fica em último no cuidado dele. Tudo isso resulta em um fruto poderoso, a paz. Filipenses 4, 6, 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo. Sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Note a sequência. Primeiro a oração, depois a paz. A paz não chega para quem espera senti-la primeiro. A paz vem para quem ora primeiro. Quando você conversa com Deus pela manhã, está abrindo a porta para que essa paz entre e ocupe o lugar da ansiedade. E essa paz não pode ser explicada, pois ela não depende das circunstâncias. Você pode ter contas a pagar, diagnósticos a enfrentar, problemas no trabalho, mas se começou o dia em comunhão com Deus, algo dentro de você já está firme. E quando a alma está segura, a tempestade pode até balançar o barco, mas não consegue afundá-lo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não subestime o poder de 1 minuto de oração pela manhã. Esse minuto pode mudar o restante das suas horas. Ele pode ser a diferença entre reagir com raiva ou responder com amor, entre ceder à tentação ou resistir, entre desistir ou perseverar. Não é exagero, é a realidade espiritual. A vida cristã é feita de pequenas escolhas que se transformam em grandes colheitas. E a escolha de conversar com Deus antes de iniciar o dia é uma das mais poderosas que você pode fazer. Não se trata de religiosidade, mas de relacionamento. Não é uma obrigação, mas uma necessidade. Pois sem Ele, somos frágeis demais, mas com Ele, somos fortalecidos. Sem Ele, o amanhã é apenas mais um peso, mas com Ele, o amanhã se torna um altar. Sem Ele, o sol é só uma estrela, mas com Ele, o sol é um lembrete da luz que jamais se apaga. E é com essa mentalidade que quero orar com você agora, pedindo que o Senhor nos ensine a falar com Ele antes de qualquer outra coisa, para que cada dia seja um reflexo da sua presença. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e de misericórdia, neste momento eu me coloco em Tua presença e intercedo por cada pessoa que está ouvindo ou lendo estas palavras. Tu conheces os corações, sabes as lutas que enfrentamos, sabes as cargas que muitas vezes carregamos logo ao despertar. Mas hoje nós decidimos entregar a Ti o nosso primeiro minuto, a nossa primeira palavra, o nosso primeiro fôlego. Que cada manhã seja marcada pela Tua presença, que cada amanhecer seja um convite para dobrar os joelhos e erguer os olhos ao céu. Ensina-nos, ó Pai, a não buscarmos primeiro as notícias, as preocupações ou as distrações, mas a buscarmos a Tua face.
Que possamos dizer como o salmista: pela manhã ouves a minha voz, Senhor. Reveste-nos com a tua armadura, fortalece a nossa mente, guarda os nossos passos, alinha os nossos pensamentos. Dá-nos a paz que excede todo o entendimento. Dá-nos a coragem que só vem do teu Espírito. Dá-nos a direção que só a tua voz pode trazer. Que cada pessoa que se comprometer a falar contigo antes de iniciar o dia experimente milagres, livramentos, respostas e transformações. Declaramos que o dia que começa contigo não termina em derrota, mas em vitória. Por isso, Senhor, recebe agora a nossa oração e permanece conosco em cada instante. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Antes de preencher a mente com compromissos, é fundamental esvaziar o coração diante do Senhor. Provérbios 16:3 nos recorda: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Este versículo é a chave para dias alinhados. Quando a primeira atitude é confiar, Ele mesmo endireita os caminhos. O silêncio da oração é um mapa invisível, onde Deus traça rotas que nossos olhos ainda não podem ver. É nesse momento que Ele retira do coração o peso de ter que dar conta de tudo e o substitui pela paz de saber que Ele já está no controle. Quantos acordam já sobrecarregados, como se a mente fosse um caderno rabiscado antes mesmo de ser aberto? O coração desperta agitado, pensando em dívidas, compromissos, prazos, conversas pendentes, e tudo parece gritar ao mesmo tempo. Mas a palavra nos convida a um ritmo diferente. Antes de tentar organizar o caos externo, é preciso acalmar a alma diante de Deus. É preciso esvaziar-se para que Ele preencha, pois não há descanso verdadeiro enquanto o coração tenta se sustentar por conta própria. Esvaziar-se diante do Senhor não é desistir nem abandonar responsabilidades, mas reconhecer que sem Ele tudo se torna um fardo pesado e com Ele até o fardo se torna leve. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Aqui está a chave. Não é que não existam fardos, mas que os fardos que Ele nos dá são diferentes dos que carregamos sozinhos. Ao começar o dia com oração, trocamos fardos, deixando no altar o peso que não conseguimos carregar e recebendo em troca a leveza de caminhar ao lado dele. E que alívio é saber que não estamos sós na jornada, que Ele mesmo se coloca como companheiro. A mente humana é como um solo fértil, onde, logo cedo, sementes são lançadas. Algumas vêm das lembranças, outras das preocupações e outras do inimigo, que tenta sufocar a fé com pensamentos de derrota. Mas quando a primeira semente lançada é a da oração, tudo se organiza. É como se um agricultor entrasse cedo no campo, antes que as ervas daninhas crescessem, e plantasse sementes boas, regando-as com fé. O coração que ora é esse campo onde a palavra tem espaço para frutificar. Salmos 37:5 ecoa o mesmo princípio de Provérbios. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Entregar, confiar e esperar. O problema é que queremos entregar sem confiar ou confiar sem esperar. Mas a vida com Deus exige esses três movimentos juntos, porque só quem entrega de verdade pode descansar. Só quem confia de verdade para de tentar controlar. Só quem espera de verdade pode ver o milagre acontecer. Quando paramos em silêncio antes dos compromissos do dia, estamos criando um espaço para que Deus fale. Muitas vezes oramos e falamos tanto que nos esquecemos de ouvir. Mas o silêncio diante do Senhor é tão poderoso quanto as palavras ditas.
Elias, no monte, descobriu isso. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias a ouviu, cobriu o rosto com um manto. 1 Reis 19, 12, 13. Deus estava no silêncio. O mundo grita, mas o Espírito sussurra. E é de manhã, no silêncio da oração, que esse sussurro se torna mais audível. É como se Deus dissesse: enquanto você descansa em mim, eu já preparo o seu caminho. Enquanto você silencia o barulho interior, eu já organizo o que parecia confuso. E quantas vezes não precisamos exatamente disso? Quantas vezes acordamos e parece que já começamos cansados? Quantas vezes a ansiedade quer nos dominar já no primeiro pensamento? A oração da manhã é a chave para realinhar a alma. Isaías 26, 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A confiança gera firmeza, e a firmeza gera paz. Não é uma paz frágil que desmorona ao primeiro problema, mas uma paz que persiste mesmo quando o dia traz surpresas dolorosas. Essa paz é resultado de uma decisão. Antes de correr, parar. Antes de agir, ouvir. Antes de falar, orar. Muitos tentam organizar a vida fazendo listas de tarefas e planejando agendas. Isso é útil, mas não é o bastante, porque nenhuma lista pode prever as surpresas do caminho. Só Deus sabe o que nos espera. Tiago 4,13 nos adverte: Eia agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós que não sabeis o que acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O segredo está aqui. Planejar não é errado, mas submeter o plano a Deus é essencial. Falar com Ele antes de iniciar o dia é declarar: Senhor, eu posso planejar, mas quem decide és Tu. Eu posso organizar, mas quem direciona és Tu. Eu posso desejar, mas quem realiza és Tu. E nesse lugar de oração, o coração aprende a descansar. Porque orar não é apenas falar, é entregar. E entregar é confiar, e confiar é descansar. O descanso não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que há um Deus no controle. Quantas vezes Jesus olhou para os discípulos e disse: Não temas, crê somente. Marcos 5,36. Essa frase ecoa todas as manhãs. Não tema o dia que começa, creia somente. Não tema os compromissos que te esperam, creia somente. Não tema as batalhas que se levantarão, creia somente. O medo é a primeira reação do coração que olha para o futuro sozinho. A fé é a resposta do coração que olha para o futuro com Deus. E conversar com Ele antes de iniciar o dia é um ato de fé que expulsa o medo. Mas também precisamos entender que a oração matinal não é apenas um refúgio emocional, é também uma preparação espiritual. Paulo escreve em Efésios 6:11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes estar firmes contra as ciladas do diabo. Quem sai de casa sem orar é como um soldado que entra no campo de batalha sem proteção. A guerra é real e ela começa cedo. O inimigo planta distrações, tentações e ciladas logo pela manhã. Mas quando você ora e está se vestindo espiritualmente, está colocando o capacete da salvação para proteger a mente, a couraça da justiça para guardar o coração, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados, a espada do Espírito para lutar com a palavra. Isso não é apenas simbolismo, é a realidade. Quantas vezes, depois de orar cedo, você percebeu que resistiu melhor às pressões do dia? Quantas vezes, após começar o dia com Deus, você conseguiu perdoar mais rapidamente, falar com mais sabedoria, agir com mais paciência? Isso é a armadura em ação. E veja que interessante, a oração da manhã também é uma declaração de prioridade.
Mateus 6,33 nos lembra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro. Não depois, não quando sobra tempo, não quando der. Primeiro. O mundo nos ensina a correr atrás de todas as coisas, para depois buscar a Deus. Jesus inverte: busque primeiro a Deus e as coisas virão. E isso não é teoria, é prática. Quem busca primeiro a Deus percebe que portas se abrem, que provisões chegam, que decisões se tornam mais claras. Porque Deus honra quem o honra. E quando Ele vê que você o coloca no início do dia, Ele se coloca no meio do dia e também no fim. O resultado disso é a paz que guarda. Paulo escreveu: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Guardar significa proteger, vigiar como um soldado diante de uma cidade. Essa paz é como um sentinela que vigia a mente contra os ataques da ansiedade. E essa paz só vem depois da oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. Observe a ordem: oração primeiro, paz depois. Por isso, conversar com Deus antes de iniciar o dia é como colocar uma sentinela à porta do coração. Quando a ansiedade vier, encontrará a paz de guarda. Quando o medo vier, encontrará a fé de sentinela. Quando a dúvida vier, encontrará a confiança de vigia. Assim, a cada manhã, somos convidados a esse lugar de entrega, confiança e paz. Não se trata de religiosidade, mas de sobrevivência espiritual. O dia sem oração é um campo aberto ao inimigo. O dia com oração é um campo guardado pelo Senhor. O dia sem oração começa no medo. O dia com oração começa na fé. O dia sem oração termina no cansaço. O dia com oração termina em gratidão. Por isso, não menospreze esse momento. Não é perda de tempo, é ganho de vida. Não é obrigação, é privilégio. Não é rotina, é um encontro, e cada encontro transforma. Senhor amado, nesta hora eu oro por cada vida que compreendeu a importância de falar contigo antes de iniciar o dia. Pai, ensina-nos a entregar o coração antes de preencher a mente, a confiar em Ti antes de confiar em nós mesmos, a esperar a Tua voz antes de ouvir qualquer outra. Que cada manhã se torne um altar, que cada despertar seja uma oportunidade de renovar a fé. Reveste-nos com a Tua armadura, Senhor. Guarda nossos passos, guia nossos pensamentos. Que o silêncio da oração se torne um refúgio. Que a Tua palavra seja o mapa. Que a Tua paz seja o sentinela da alma. Nós declaramos que o dia que começa contigo não termina em derrota, mas em vitória. Que cada pessoa aqui aprenda a descansar em Ti e a colher os frutos de Te buscar primeiro. Em nome de Jesus, amém. Quem conversa com Deus antes de sair de casa veste algo que os olhos humanos não podem ver. Paulo nos alerta: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Não é uma rotina vazia, é um escudo espiritual. A oração da manhã é como colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça e o escudo da fé antes mesmo de enfrentar a correria lá fora. Muitos acham que estão seguros porque trancaram a porta, mas a verdadeira segurança começa quando dobram os joelhos e trancam a alma no esconderijo do Altíssimo. Salmos 91:1. O mundo pode até levantar muros de concreto, cadeados de ferro e alarmes de última geração. Mas se a alma está desprotegida, qualquer seta invisível a atinge. O inimigo não invade com armas de fogo. Ele invade com pensamentos de medo, derrota, ansiedade e pecado. E só quem ora pela manhã está de fato blindado contra essas investidas que não se veem, mas que são tão reais quanto o ar que respiramos. É por isso que Paulo usa a metáfora da armadura.
Ele sabia que a vida cristã não é um passeio, é uma guerra. Não é um desfile, é uma batalha. E quem entra em um campo de guerra desarmado está decretando a própria derrota. Mas quem veste a armadura de Deus cedo, quem começa o dia ajoelhado, já está de pé antes mesmo de sair de casa. Porque oração é isso, ajoelhar-se diante de Deus para levantar-se diante dos homens. Quantos saem apressados, confiantes na própria força, acreditando que podem vencer na lábia, na esperteza, no conhecimento, mas esquecem que há batalhas que não são físicas, são espirituais. Paulo escreveu em 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. É no segredo da oração que essas armas são afiadas. Quantas vezes o dia nos atinge como um campo minado. Situações inesperadas, palavras duras, decisões difíceis, tentações sorrateiras. Tudo isso são ciladas. E Paulo diz, para poderdes estar firmes contra as ciladas do diabo. Uma cilada é uma armadilha escondida, um laço invisível, um buraco coberto para que você caia sem perceber. E como discernir essas ciladas? Orando. Porque a oração abre os olhos do espírito, dá sensibilidade à alma, desperta o discernimento. Quem ora pela manhã não é surpreendido tão facilmente, porque já se levantou com a direção do Senhor. É como um soldado que recebeu instruções do general antes da batalha. Quem não ora, age por impulso. Quem ora, age por direção. A armadura de Deus é completa. O capacete da salvação protege a mente, pois é nela que as setas mais afiadas do inimigo são lançadas. Quantas vezes você já acordou com pensamentos de desânimo, derrota ou medo? Quantas vezes já saiu de casa com a sensação de que não vai dar certo, de que não é capaz, de que não vai aguentar? Essas são setas, e só o capacete da salvação pode impedi-las de penetrar. Esse capacete é a lembrança constante de que você pertence a Cristo, de que sua mente não é território do inimigo, de que seus pensamentos precisam ser submetidos à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Quando você ora cedo e declara a palavra, está ajustando esse capacete na sua cabeça. A couraça da justiça protege o coração, porque o inimigo sabe que se atingir o coração, paralisa o corpo inteiro. Por isso, ele tenta semear ressentimento, colocar mágoa, inveja e injustiça dentro de você. Mas a oração da manhã reveste o coração de justiça, porque nela você se lembra que não é a sua própria justiça que o protege, mas a justiça de Cristo. Quando você ora e confessa diante de Deus, é como se o sangue de Jesus cobrisse o coração mais uma vez e a couraça fosse polida pela graça. Então, quando vier a seta da ofensa, do rancor, da tristeza, o coração estará protegido, firme, guardado na justiça que não é sua, mas dele. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados são ataques rápidos, repentinos e inesperados. São notícias ruins, conversas desanimadoras, acusações, tentações. Eles vêm voando e, se não houver escudo, atingem em cheio. Mas quando você ora cedo, a fé é fortalecida. E a fé não é teoria, é prática. É confiar que, ainda que o dia traga surpresas, Deus continua no controle. É levantar o escudo e dizer, eu não sei o que me espera lá fora, mas sei quem me espera no segredo. É por isso que a oração logo cedo fortalece a fé, porque ela reacende a memória do que Deus já fez. E quando você se lembra do que Ele já fez, confia no que Ele ainda fará. E há também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A oração da manhã não pode estar desvinculada da Bíblia, porque a Bíblia é o alimento da oração. É quando você ora com base na palavra que a espada se torna afiada. Quantas vezes Jesus, diante das tentações no deserto, respondeu apenas com "está escrito". Mateus 4, 7, 10.
A vitória não veio pela força física, mas pela palavra confessada. É isso que precisamos aprender. A oração não é apenas para pedir, é também para declarar a palavra. É pegar o que está escrito e transformar em escudo e espada. Quem começa o dia orando com a palavra já sai armado, preparado, fortalecido. Mas talvez o ponto mais forte da armadura seja entender que ela não é apenas uma metáfora bonita. Ela é realidade espiritual. Você não a vê, mas ela está lá. Você não a percebe com os olhos, mas o mundo espiritual a enxerga. É por isso que o inimigo teme quando você ora cedo. Ele sabe que não vai encontrar alguém despreparado, mas alguém blindado. E aqui está a diferença. Muitos pensam que a oração é só para pedir bênçãos, quando na verdade a oração é para se posicionar em guerra. A oração matinal não é um ritual para se sentir melhor, é um ato de guerra espiritual. É dizer: hoje não vou sair desarmado, hoje não vou viver pela minha própria força, hoje vou enfrentar o que vier, mas revestido pela presença de Deus. E quando você entende isso, percebe que a segurança não está em portas fechadas, mas em corações abertos diante do Altíssimo. Salmos 91 declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Observe a palavra habita. Não é uma visita, não é uma passagem, é habitar, é viver no secreto. Quem faz da oração da manhã um hábito está habitando no esconderijo. E esse esconderijo não é um lugar físico, é uma realidade espiritual. Você pode estar no quarto, no ônibus, na cozinha, no caminho do trabalho, mas se conversa com Deus, está habitando no esconderijo. E nesse lugar, nenhuma seta chega, nenhuma praga o atinge, nenhuma ameaça prospera, porque a promessa continua: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91:7. Agora olhe a ironia da vida moderna. Muitos acreditam que estão protegidos porque trancaram a porta de casa, mas saem com a mente aberta ao medo, com o coração aberto à ansiedade, com os ouvidos abertos a fofocas, com os olhos abertos a tentações. De que adianta cadeados de ferro se a alma está vulnerável? Qual a força de muros altos se a mente está exposta? A oração matinal é o verdadeiro cadeado da alma, a verdadeira muralha do coração, a verdadeira senha de segurança contra o invasor. O diabo não teme fechaduras de ferro, ele teme joelhos dobrados. Ele não teme alarmes, ele teme a palavra confessada. Ele não teme muros, ele teme a fé em ação. É por isso que muitos, mesmo em casas seguras, vivem inseguros, porque lhes falta a segurança que só o Espírito pode dar. O que Jesus fazia de madrugada não era apenas um momento devocional, era um ato de guerra e preparo. Marcos 1,35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Ele sabia que o dia seria cheio de enfermos, multidões, acusações, pressões. E como enfrentar tudo isso sem estar cheio da presença? Não dava. Por isso, ele buscava o Pai antes de buscar qualquer outra coisa. E se o Filho de Deus precisou disso, quanto mais nós. Se ele, que era um com o Pai, escolheu orar cedo, como nós, tão frágeis, ousamos sair sem oração? E ainda há um detalhe: a oração matinal nos lembra de onde vem a verdadeira força. O salmista disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Salmos 27. Hoje, podemos trocar carros e cavalos por diplomas, contatos, dinheiro, inteligência, tecnologia. Nada disso é errado, mas nada disso é suficiente. Nossa confiança precisa estar no Senhor. E começar o dia orando é reafirmar essa confiança. É dizer: Senhor, eu posso ter recursos, mas minha confiança está em Ti. Eu posso ter conhecimento, mas dependo da Tua sabedoria.
Eu posso ter saúde, mas preciso da tua força. Eu posso ter planos, mas quero a tua vontade. O fruto dessa prática é a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4, 6, 7 nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja, a paz é consequência da oração. Quem ora cedo já começa o dia com essa paz, protegendo a mente e o coração. Quem não ora, abre espaço para a ansiedade. Quem ora, abre espaço para a paz. Por isso, meu irmão, minha irmã, nunca subestime o poder da oração antes de sair de casa. Não é apenas um ritual, é revestimento. Não é apenas um hábito, é armadura. Não é apenas disciplina, é sobrevivência. E o que diferencia um dia de derrota de um dia de vitória pode ser justamente esse momento secreto com Deus logo cedo. Quem abre o dia conversando com Deus não apenas encontra forças, mas também colhe frutos invisíveis. Jesus foi direto. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. A promessa é clara. Prioridade espiritual gera provisão material. Não é mágica, é um princípio. Quem honra a Deus com o primeiro minuto do dia, honra a si mesmo com um coração protegido da ansiedade. É nesse lugar de busca que a paz que excede todo entendimento se torna real. A vida se torna diferente quando os primeiros segundos da manhã são entregues ao Criador. É como se a chave do dia fosse colocada nas mãos certas. Quando você coloca sua agenda diante de Deus antes de sair de casa, Ele mesmo se responsabiliza por alinhar os caminhos. Quando você o busca antes de qualquer compromisso, é como se dissesse: Senhor, Tu és maior que os meus prazos. Tu és mais importante que as minhas urgências. Tu és mais precioso que as vozes que me chamam. E o céu responde a essa prioridade com favor, direção e paz. Não é por acaso que Jesus usou a palavra primeiro. Ele não disse: buscai o reino de Deus quando sobrar tempo, ou se for conveniente. Ele disse primeiro, porque quem busca o reino primeiro reconhece que tudo o mais é uma consequência. O mundo nos ensina a correr atrás das coisas e, se sobrar tempo, buscar a Deus. Mas o reino nos ensina a buscar a Deus e as coisas virão no tempo certo. Essa é a grande inversão de lógica que transforma a vida. Não correr atrás do pão, mas correr atrás do pão da vida. Não correr atrás da solução, mas correr atrás da fonte de toda a solução. Não correr atrás da porta aberta, mas correr atrás do Deus que tem as chaves de todas as portas. A ansiedade nasce quando invertemos essa ordem. A paz nasce quando obedecemos a esse princípio. E talvez essa seja a grande batalha do coração moderno: dar a Deus o primeiro minuto. O despertador toca e já há uma fila de preocupações esperando. O celular vibra e as notificações parecem mais urgentes que a oração. O relógio avança e a pressa toma o lugar da devoção. E assim muitos saem para a vida espiritualmente desprotegidos, confusos, ansiosos. Mas quem decide inverter esse fluxo encontra um outro ritmo. Quem decide que antes de ouvir o mundo vai ouvir o céu, encontra força. Quem dobra o coração diante do Senhor logo cedo, encontra direção. Quem começa o dia ajoelhado, permanece de pé até o fim dele. É uma lei invisível da vida espiritual. O que é semeado primeiro, dá forma a tudo que virá depois. Jesus sabia disso, por isso tantas vezes o encontramos orando ao amanhecer. Marcos 1,35 nos revela: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se e saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Por que de madrugada? Porque antes que as demandas surgissem, ele já queria estar cheio da presença do Pai. Antes que os enfermos o procurassem, as multidões o cercassem e os fariseus o questionassem,
Ele já havia recebido direção do céu. Ele não esperava o caos do dia para buscar refúgio. Ele buscava refúgio antes do caos. Esse é o segredo. Não esperar o dia nos quebrar para então buscar consolo, mas buscar a Deus cedo para que quando o dia vier pesado, estejamos fortalecidos. É nesse lugar de busca que o coração é protegido da ansiedade. Filipenses 4, 6, 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Observe a ordem: oração primeiro, paz depois. A ansiedade é a alma tentando controlar o que não pode. A oração é a alma entregando o controle a quem pode tudo. A ansiedade é o coração correndo atrás de respostas. A oração é o coração descansando em quem já tem todas as respostas. A ansiedade é olhar para o futuro com medo. A oração é olhar para o futuro com fé. Quem começa o dia conversando com Deus está entregando cedo o espaço onde a ansiedade tentaria se instalar. E não é apenas paz que recebemos, mas também provisão. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está dizendo que você não terá necessidades, mas que, se fizer do reino a prioridade, essas necessidades não o dominarão. Quantos gastam a vida correndo atrás do que comer, do que vestir, do que conquistar, e ainda assim vivem vazios? Mas quem busca primeiro a Deus encontra contentamento. E esse contentamento abre portas para a provisão. O pão não falta a quem busca o pão da vida. A direção não falta a quem busca a fonte da sabedoria. A força não falta a quem busca a presença que fortalece. A oração matinal, então, não é apenas espiritualidade. É também um princípio de provisão. Lembre-se de Elias, sendo sustentado no tempo de seca. Deus o levou até o ribeiro de Querite, e ali os corvos o alimentavam. Depois, o enviou à viúva de Sarepta, onde o azeite e a farinha não acabaram. Isso nos mostra que quando confiamos em Deus primeiro, Ele se encarrega de cuidar do pão de cada dia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Esse nada me faltará não é porque eu corro atrás de tudo, é porque eu busco primeiro o pastor. E o pastor cuida das ovelhas, provê, protege, guia. O coração que ora cedo reconhece esse cuidado e vive nele. Mas não podemos esquecer que buscar primeiro o reino também significa alinhar nossa vontade com a dele. Muitas vezes oramos apenas para pedir coisas, mas orar é muito mais do que isso. Orar é dizer: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Quando você começa o dia orando, você está abrindo mão do controle. Está dizendo: Senhor, os meus planos estão aqui, mas os teus são maiores. Os meus desejos são esses, mas se não forem a tua vontade, eu prefiro que não aconteçam. E é nesse lugar de rendição que o céu se abre, porque Deus honra quem honra a sua vontade. O fruto invisível de tudo isso é a paz, mas também é a direção. Quantas decisões erradas você já tomou porque saiu correndo sem orar? Quantos caminhos confusos você trilhou porque não esperou a resposta de Deus? Quantas vezes a pressa o levou a lugares que depois custaram lágrimas? A oração matinal é o antídoto contra decisões apressadas. É quando você diz: Senhor, guia os meus passos hoje. Não me deixes ir aonde a tua presença não estará. Fecha as portas que não vêm de ti, abre as que conduzem ao teu propósito. E ele ouve: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32, 8. Essa promessa é para quem se coloca diante dele logo cedo, pedindo orientação. E mais do que direção, a oração cedo nos dá força para resistir ao mal. Porque o dia não é feito apenas de bênçãos, é também feito de tentações. Jesus ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Essa oração é fundamental para o início do dia. Quantos tropeçam porque saem sem pedir livramento? Quantos caem em armadilhas porque não buscaram a proteção do Pai? Mas quem ora cedo já sai de casa guardado. Não significa que não haverá tentações, mas significa que haverá força para resistir. Não significa que não haverá laços, mas que haverá livramento. O coração que busca primeiro a Deus já começa o dia sob a sombra do Altíssimo. E quem está sob essa sombra não teme o calor da fornalha. É nesse ponto que a vida começa a ser transformada, porque conversar com Deus cedo não muda apenas o dia, muda a alma. Vai moldando o caráter, transformando as reações, gerando sensibilidade ao espírito. A cada manhã você vai sendo trabalhado. O que antes o irritava já não irrita tanto. O que antes o derrubava já não derruba mais. O que antes o atraía já não atrai como antes, porque a oração diária é um processo de lapidação. É como o oleiro que todos os dias modela o vaso. O vaso não se forma em um dia, mas no processo. E a oração da manhã é esse processo constante que vai formando Cristo em nós. E ao final de tudo isso, o coração que ora cedo colhe o maior fruto, a presença de Deus. Porque buscar o reino primeiro não é apenas receber coisas, é receber o próprio Rei. E não há recompensa maior do que essa. Ele é a recompensa. Ele é o tesouro. Ele é a herança. E começar o dia falando com Ele é escolher viver esse tesouro diariamente, é viver já na terra um pedacinho do céu. Oração final. Senhor Deus, Pai amado, hoje nós entendemos que buscar-te em primeiro lugar é mais do que um mandamento, é um princípio de vida. Senhor, ensina-nos a abrir o dia na tua presença, a entregar o primeiro minuto ao teu coração. Que cada pessoa que ouvir esta mensagem aprenda a dobrar o coração diante de ti antes de qualquer outra coisa. Livra-nos da pressa que rouba o nosso altar. Livra-nos da ansiedade que tenta ocupar o espaço da fé. Senhor, queremos te buscar primeiro. Queremos entregar a ti nossas ações, os nossos planos, os nossos caminhos e confiar que todas as coisas nos serão acrescentadas no teu tempo. Pai, guarda o nosso coração da ansiedade, cobre-nos com a tua paz, que excede todo o entendimento. Dá-nos a direção certa para cada passo. Livra-nos das ciladas do inimigo. Fortalece-nos nas tentações e sustenta-nos em meio às batalhas. Que cada manhã seja um altar erguido a ti, que cada início de dia seja uma oferta de gratidão. Que cada despertar seja uma oportunidade de declarar que tu és o primeiro em nossas vidas. Recebe a nossa entrega, a nossa busca, o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agradeço de coração a você que ficou comigo até o fim desta mensagem. Isso mostra que o seu coração tem sede de Deus e que você não busca apenas conteúdo, mas transformação. Creio que o Senhor falou com você de alguma forma, porque a palavra dele nunca volta vazia. E se esta mensagem tocou a sua vida, compartilhe com alguém que você ama. Talvez haja uma pessoa próxima de você que esteja vivendo dias de ansiedade, medo ou solidão. E uma palavra como esta pode ser a chave que vai reacender a fé e trazer esperança ao coração dela. Lembre-se, quando você compartilha a palavra, está sendo um instrumento de Deus para alcançar vidas. Antes de sair, quero te convidar a assistir o próximo vídeo que aparecerá na tela. Lá, Deus também tem uma palavra poderosa para continuar falando ao seu coração. Permaneça na presença, porque Ele ainda tem muito mais para derramar sobre a sua vida. Aleluia!